Então, os reformadores enfatizaram essas coisas. Nós somos justificados somente pela fé. As boas obras, os atos de santidade, os gestos de santidade, tudo isso é decorrente dessa justificação. Porque o homem, quando é justificado, ele também é santificado e transformado. Quando os reformadores começaram a dizer isso, surgiu então uma reação no meio católico. E irmãos, essa reação foi terrível. Porque os católicos se reuniram num concílio chamado Concílio de Trento. Esse concílio durou muitos anos. Ele foi de 1545 a 1563. Longos anos de concílio. E eles apontaram definitivamente a fé católica, nesse aspecto da justificação. Eu tenho aqui os cânones do Concílio de Trento, aí reunido 1545 a 1564. Vejam aí a seção 6. Veja aí o que diz. Cânone 9. Isso aqui é o catolicismo moderno. Isso perdura até hoje. Ainda que tenham discutido bastante recentemente, isso perdura até hoje. Veja o que diz aqui. Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação, e que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e disponha pela ação da sua vontade, seja excomungado. Se alguém disser isso, que a justificação é só pela fé e que o homem não tem que fazer a sua parte, seja excomungado, é anátema, maldito. Outro cânone, cânone 11. Se alguém disser que os homens são justificados ou só pela imputação da justiça de Cristo, ou só pela remissão dos pecados, excluídas a graça e a caridade, a prática aqui, a prática do amor, que o Espírito Santo infunde em seus corações ou neles inere, ou também que a graça pela qual somos justificados é somente um favor de Deus, seja excomungado. A graça não é favor, é mérito. Se alguém disser essas coisas, é maldito, é anátema, tem que ser excomungado. Cânone 12. Se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa, senão uma confiança na divina misericórdia, que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é só por esta confiança que somos justificados, seja excomungado. Você crê nessas coisas? Todo mundo aqui excomungado. E ainda assim, há pessoas que dizem que os católicos são nossos irmãos em Cristo. Os católicos são nossos irmãos em Cristo, amém? Terrível. Sem sombra de dúvidas, a nossa geração é a geração mais ignorante em termos de doutrina cristã que já pisou nessa terra em 2000 anos. É assustador. É assustador. Nós olhamos para pessoas que confiam em Maria, pessoas que confiam nos santos, pessoas que confiam nos próprios méritos, pessoas que acolhem todas as mentiras do romanismo e dizem, são nossos irmãos em Cristo. Não são. Não são. Se alguém acredita na salvação pelos próprios méritos, ou méritos de outros, além dos méritos de Cristo, essa pessoa não é crente. Temos que orar por essas pessoas, para que elas se convertam, para que elas entendam o Evangelho, se dobrem aos pés de Cristo e sejam salvas, mas não são nossos irmãos, por enquanto não. Tenho raiva de nenhum católico, mas eu não tenho nenhum irmão, não só católico, eu não tenho nenhum irmão que deposita sua confiança em qualquer mérito, que não seja unicamente os méritos de Cristo, qualquer pessoa, independente se é católico, protestante, espírita, qualquer um. Qualquer pessoa que confia para a sua salvação nos seus próprios méritos ou nos méritos de outros que não Cristo, essa pessoa não é meu irmão em Cristo. Os meus irmãos em Cristo depositam somente em Cristo, solos Cristos. Somente em Cristo a sua esperança de vida eterna, em nada mais. Eles olham para a cruz e dizem, naquela cruz o Senhor fez tudo. E Ele disse, está consumado, eu paguei todo o preço.
E somente os que creem nisso são salvos. Os que não creem nisso, ou creem só num pedaço disso, não são nossos irmãos em Cristo. E se você está ouvindo isso, e você não confia unicamente em Cristo para a sua salvação, você não é um crente em Cristo, você não é um justificado, você não tem uma herança no céu. Você tem que se arrepender. Dizer: Senhor, até agora eu confiei em mim, nas minhas obras, nos meus santos, nos meus esforços, na minha religiosidade, em várias coisas, e não somente em Cristo. Quero pedir perdão, porque com isso eu rebaixei a cruz. Com isso eu tornei a cruz insuficiente. Com isso eu tornei a obra de Cristo insuficiente para o meu perdão. Isso é uma grande blasfêmia. Eu quero pedir perdão para o Senhor e reconhecer agora que só Cristo é o meu Salvador. E eu confio nele e em nada mais. Nem em mim e nem em ninguém mais. Só nele. Se você não faz isso e não crê nisso, você não é um crente, você não é justificado, você não é salvo.